Evolução. O que seria evolução? Seria um processo macabro de transformação? Um desenvolvimento instantâneo? Onde os seres se transformam em mutantes, crescem e viram monstros? Onde simples bactérias viram hipopótamos? Onde de uma macaca nasce um homem? Não, eu acho que não. Mas o que realmente seria evolução? Evolução Derna, que foi o princípio do mundo, que foi se evoluindo as coisas, os bichos, os animais, né? Que foi se evoluindo, a pessoa foi tendo mais conhecimento das coisas, como era o passado e o presente. A evolução é isso, os bichos foram se adaptando, a gente se adaptando com os animais, com os bichos. São mudanças hereditárias, são mudanças que a gente sofre ao longo do tempo, que as pessoas sofrem. Expressas na genética e no genoma, no nosso genoma em geral. Então, são mudanças que o tempo imprime na gente. Isso. Melhorias, qualidades, costumes, modos, gestos, essas coisas. Bom, assim, saber o que é eu sei, mas explicar eu não sei explicar. Acredito que seja um crescimento, uma mudança contínua. É a transformação das espécies. Eu acredito que a evolução é quando você está evoluindo, né? Em uma pesquisa realizada na Universidade Federal Rural de Pernambuco, 100% das pessoas afirmaram saber o que é evolução. Mas do total das pessoas, apenas 20% se habilitaram a comentar. E dessas que comentaram, apenas 33% souberam explicar o que é a teoria do evolucionismo. Você acredita na evolução? Eu acredito. Sim, na evolução. Pelo que eu vejo assim nos comentários, eu acredito. Acredito, claro, ele evolui em todos os aspectos. O físico, o mental e até o espiritual. Sim. O homem veio do macaco? Não, isso aí isso eu acho que é invenção. Isso eu não acredito. Não. Definitivamente não, acho que não. Partindo da ciência, o homem, o macaco, temos uma semelhança. É relevante, tá? Eu não acredito que o mundo foi criado por Deus, também acredito porque foi comprovado pelos cientistas há pouco tempo atrás que realmente o mundo foi criado de uma explosão, né? Pelos cientistas é comprovado. Ainda na pesquisa, do total de pessoas que comentaram se o homem veio do macaco, 41% argumentaram criacionismo. E das pessoas que disseram saber o que é evolução, 14% acham que o homem veio do macaco. Com a teoria da evolução, é possível explicar como os seres vivos se transformam, se adaptam ao ambiente em que vivem e originam novas espécies. Segundo o pensamento predominante até o século XVIII, cada espécie teria surgido de maneira independente, permanecendo sempre com as mesmas características. Até o naturalista Linneu, que criou em 1735 o primeiro sistema de classificação biológica, aceitava essa ideia, conhecida como criacionismo. No início do século XIX, a hipótese de uma transformação das espécies passou a ganhar destaque diante de inúmeras evidências, como a existência de fósseis de organismos diferentes dos organismos atuais. O cientista Alfred Wallace e o naturalista Charles Darwin introduziram o conceito de evolução, que mais tarde foram muito bem aceitos pela comunidade científica. A evolução foi então considerada teoria. A evolução significa mudança no tempo das características herdáveis de uma população ou espécie, onde aqueles indivíduos que foram mais capazes de sobreviver aos riscos e às catástrofes do ambiente em que nasceram e cresceram, como também aqueles que, tendo sobrevivido, foram favorecidos reprodutivamente pelos ambientes onde viviam. A seleção natural é um processo espontâneo da natureza, que seleciona os seres mais adaptados e com o maior potencial reprodutivo, ou seja, é uma seleção das melhores características e estas são repassadas para seus descendentes. São as condições da seleção natural que determinam a direção que a evolução toma.
Seleção artificial é um processo conduzido pelo ser humano de cruzamentos seletivos com o objetivo de selecionar características desejáveis em animais, plantas e outros seres vivos. Essas características podem ser, por exemplo, um aumento da produção de carne, leite, lã, seda ou frutas. É uma seleção em que a luta pela sobrevivência, ou seleção natural, foi substituída pela escolha humana dos indivíduos que melhor atendem aos seus objetivos. Quando as populações de duas ou mais espécies interagem, cada uma pode evoluir em resposta àquelas características da outra que afetam o seu ajustamento evolutivo. Este processo é chamado de coevolução. As populações de consumidores, competidores e recursos selecionam atributos nas outras que tendem a alterar suas interações. As plantas e os animais usam diversas estruturas e comportamentos para obter alimento e para evitarem serem parasitados. As flores, por suas cores e fragrâncias insistentes, chamam a atenção para si próprias e atraem a atenção dos insetos e aves que transportam pólen de uma flor para outra. Não, os seres vivos tornam-se adaptados às condições ambientais pelo processo de evolução, que não depende da necessidade específica ou vontade de um indivíduo. As características que cada ser vivo possui correspondem às informações genéticas que lhes foram passadas e à ação do meio ambiente sobre este indivíduo. Então, a seleção natural eliminará os seres que não possuem as características que lhes permitam sobreviver em meio às adversidades. Primeiro, o ser humano não evoluiu do macaco, eles apenas possuem ancestrais em comum. Em segundo lugar, os macacos não evoluem para os seres humanos porque ambos são espécies que tomaram rumos diferentes na história evolutiva. Por este motivo, são espécies distintas. Além disso, as condições a que nossos ancestrais passaram não são as mesmas das atuais, quer sejam as condições ambientais e ecossistemáticas, quer sejam as condições biológicas e genéticas. Desta forma, os processos de seleção natural e de eventuais mutações nunca acontecerão da mesma forma em tempos diferentes. Nem sempre. Evolução significa mudança das características de uma espécie ao longo do tempo. Mutação seria apenas um dos fatores que geram estas mudanças de características das espécies. Entre outros destes fatores estão a seleção natural, seleção artificial e a seleção sexual. Durante o nosso trabalho, um dos entrevistados questionou uma pergunta do questionário aplicado. Abre aspas. Evolução é uma religião para se acreditar ou uma teoria para se entender? Fecha aspas. Este tema teve de ser bem debatido entre o grupo. A evolução não é uma religião, pois não possui conceitos dogmáticos, sendo todos os conhecimentos científicos bem-vindos, diferentes da religião. A evolução é uma teoria, pois os conceitos são aceitos na comunidade científica. Aceitação que não costuma ocorrer na população, que associa o evolucionismo como uma teoria contraditória à religião. As pessoas não costumam questionar outras teorias, como a teoria da relatividade e os conhecimentos oriundos da ciência, que revolucionam a vida das pessoas com vários tipos de tecnologias, por exemplo. Por que então questionar a teoria da evolução? Seria somente pelo medo de desrespeitar a sua religião? Let's begin. All right now, wasn't that fun? Let's try something else.